Olá, amigos do basquete, dando continuidade aos nossos vídeos alusivos aí ao ano olímpico, né? Hoje eu estou tendo aqui a grande honra, a grande alegria de receber o Alberto Murray, que é uma das pessoas que mais entendem de Jogos Olímpicos aqui no nosso país. O Alberto, ele é ex-atleta do Esporte Clube Pinheiros, já participou de 12 Jogos Olímpicos, né? E é graduado em Estudos Olímpicos pela Academia Olímpica Internacional da Grécia. E é membro do COB, foi membro do COB de 96 a 2008 e participa de uma série participou de uma série de atividades do COB. E como ele mesmo diz, né, que eu posso falar, ele é neto do grande Silvio de Magalhães Padilha, que foi um expoente do nosso esporte, inclusive diretor da Escola de Educação Física, hoje USP, mas na época Escola Superior de Educação Física, que eu tive também a honra e o orgulho de poder passar muitos anos lá. Então, Alberto, inicialmente eu quero te agradecer pelo tempo, pela tua disponibilidade. Eu tenho certeza que a gente vai trazer aqui muita coisa legal para o nosso pessoal. Então, queria deixar inicialmente as primeiras palavras com você. Agradecimento é meu, Dante. Eu acompanho seus canais nas mídias sociais e é um trabalho sempre de resgate e manutenção da memória do basquete, que é um esporte tão importante e que tantas, né, alegrias já nos deu em Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais, pan-americanos. Enfim, para mim é uma honra. Eu vejo sempre pessoas tão ilustres, a começar por você, dono do canal, e depois seus convidados. Então, para mim estar aqui realmente é um prazer e uma honra. Muito bom. Roberto, o nosso intuito é conversar sobre temas de Jogos Olímpicos. É claro que os temas são inúmeros, né? A gente poderia aqui passar horas conversando, mas como o nosso tempo é reduzido, já numa conversa prévia que nós tivemos, a gente vai abordar aqui dois temas que a gente achou que são interessantes. Primeiro, que é a questão do doping, né, nos Jogos Olímpicos, especialmente aquele caso do Ben Johnson, que foi um caso emblemático, né, e que, inclusive, depois puxou também por outro assunto que nós vamos tratar aqui, que é a questão da inclusão dos profissionais nos Jogos Olímpicos. E, claro, que a gente não, quando se fala em profissionais, a gente não pode deixar de falar do Dream Team, né, que foi a grande o grande expoente do esporte profissional que passou a fazer parte. Se bem que a gente sabia já que muitos profissionais participavam, né, de uma forma até, vamos chamar assim, por baixo do pano, né? Mas a partir Sim. do Dream Team a coisa ficou realmente oficializada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do doping e contasse para a gente, né, aquilo que você me falou, a questão do doping do Ben Johnson, como a coisa aconteceu e como isso evoluiu. Qual foi o impacto, né, desse evento na história dos Jogos Olímpicos? Eu acho que essa questão do doping tem muito a ver com a encruzilhada que o movimento olímpico teve no final, no início, meados dos anos 80. Se a gente retomar um pouco atrás, a gente precisa lembrar que em 1976, os Jogos de Montreal, não obstante tenham sido muito bem organizados, eles geraram uma dívida gigantesca ao Estado, principalmente de Quebec, que foi pago em 30 anos, e foi uma coisa que deixou realmente a população quebecois e do canadense chateada com o que tinha acontecido. Ou seja, eles começaram a questionar: será que vale a pena realizar Jogos Olímpicos com tanto investimento estatal, mesmo considerando o legado que fica, e Montreal ficou? Então, isso fez com que os jogos seguintes foram na União Soviética, né, na antiga União Soviética, em Moscou. Aí você não tem essa questão, porque era
um país totalitário, onde dinheiro não faltava, e eles quiseram usar os Jogos Olímpicos para mostrar a pujança do regime, aquela coisa toda. Mas em 84 realmente houve uma encruzilhada, porque não havia cidade disposta a realizar os Jogos Olímpicos naqueles moldes que eles eram realizados até então, né? Completamente amadores, sem a possibilidade de patrocinadores mais efetivos durante as competições olímpicas, atletas que eram amadores, como você disse, alguns deles eram profissionais, claro, mas eles atuavam de forma assim escamoteada, um pouco disfarçada, e mesmo assim não era o profissionalismo onde eles recebiam tudo para competir. E isso fez com que os Jogos Olímpicos se colocasse um grande ponto de interrogação sobre o futuro dos Jogos Olímpicos a partir de 1984, né? Então, a cidade de Los Angeles acolheu os Jogos Olímpicos de 1984, já com algumas mudanças que tinham sido permitidas pelo COI. Vamos lembrar que, nesse tempo, ainda vigorava a Carta Olímpica no seu sentido mais conservador nessa questão do amadorismo. O atleta que fosse ainda pego fazendo propaganda ou deliberadamente recebendo dinheiro para estar ali, podia ser punido, né? E, na medida que os Jogos Olímpicos eram uma coisa cara, e os atletas de ponta profissionais não podiam participar, os Jogos começaram a sofrer a concorrência de outras competições que poderiam abarcar esses atletas. Então, foi um ponto de inflexão no seio do Comitê Olímpico Internacional, aonde se discutiu: vamos ou não vamos abrir para os profissionais? De um lado, você tinha uma corrente que dizia que não, em razão de todo o berço, né, daquela aura romântica que inspirou o desenvolvimento do esporte mundial, e marcadamente em alguns países, como o Brasil, por exemplo, cujo esporte criou-se, se desenvolveu baseado nessa aura romântica dos princípios do Barão Pierre de Coubertin. Então, você ter o profissionalismo, você estaria rompendo com uma tradição secular, e, por outro lado, você tinha uma corrente um pouco mais progressista que dizia: ou os Jogos Olímpicos se transformam e admitem os profissionais e passam a ser efetivamente o grande palco esportivo da história e do mundo moderno, do mundo contemporâneo, ou ele vai perder terreno para outras competições que vão acabar admitindo os próprios campeonatos mundiais de modalidades, que já estavam tendentes a isso, passariam a ser mais importantes que os Jogos Olímpicos. Feita essa discussão, o COI entendeu que os profissionais poderiam, de fato, participar. Nos Jogos de 1988, isso já aconteceu com alguns esportes, é quando o tênis, né, que é um esporte onde os profissionais atraem muita atenção da população, da mídia, de quem gosta de esporte. Então, me lembro que um dos esportes mais concorridos em 1988 em Seul foi o tênis, onde você teve a participação de grandes tenistas no masculino e no feminino. E isso depois se consolidou a partir de Barcelona, 92. Aí, essa corrente um pouco mais conservadora dos Jogos Olímpicos, que dizia que o profissionalismo era ruim, tinha um argumento que era um argumento forte,
que eles diziam, na medida em que os Jogos Olímpicos forem profissionais e que os atletas passarem a ganhar por ganharem medalhas nas Olimpíadas ou quebrarem recordes mundiais ou recordes olímpicos, isso vai movimentar muito dinheiro e aí a ganância leva ao doping. E, de fato, é uma coisa que aconteceu. Não que o doping antes não existisse, mas marcadamente o doping começa realmente a ser alguma coisa de maior preocupação no seio do movimento olímpico a partir de Seul 88. Claro que aí, mais tarde, com o surgimento da UADA e com o aperfeiçoamento da comissão médica do Comitê Olímpico Internacional, os controles de doping eram feitos de uma forma muito mais rígida, mas o caso emblemático e que eu realmente convivi de muito perto naquela Olimpíada foi o doping do Ben Johnson, do canadense, que eu assisti a prova dos 100 metros e uma vitória espetacular, né? Em cima do Carl Lewis, que era o campeão olímpico da Olimpíada de 84, com 4 medalhas de ouro, né? E repetindo ali o que tinha feito em 36 o outro norte-americano, Jesse Owens. Jesse Owens, e realmente foi uma corrida espetacular que ele fez, né? Nós tivemos ali o Robson Caetano, um grande velocista que correu aquela final, chegando em 6º lugar, e depois com o doping do Ben Johnson foi guindado para o 5º lugar. E, assim, naquele momento, tudo que se falava era, ali em Seul, era, poxa, como esse cara corre, né? Como ele correu bem. E aí, 2 ou 3 dias depois, acho que 2 dias depois, eu dividia, naquela altura, naqueles Jogos Olímpicos, o quarto com o meu avô, né, que era presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e era membro da comissão executiva do Comitê Olímpico Internacional. E o telefone tocou de madrugada em Seul, no quarto, e eu me lembro que estava escuro ainda, devia ser ao redor das 4, 4:30 da manhã, e eu dormi ao lado do telefone e eu atendi o telefone e era o próprio presidente do COI, Samaranch, no telefone, ele mesmo. E eu atendi e ele me perguntou: o seu avô está aí? E eu falei: tá, né? Nessa hora ele está. Ele falou: deixa eu falar com ele, por favor. Aí eu passei o telefone e fiquei escutando, e era uma solicitação para que ele descesse imediatamente para a sala de reuniões do do comitê executivo, que ficava ali no mezanino do Hotel Sheila, em Seul, e ali ficava também uma sala do comitê organizador. Enfim, era onde funcionava o QG da organização dos Jogos Olímpicos. E ele se vestiu e desceu, e eu perguntei rapidamente o que aconteceu, e aí ele me disse: o Ben Johnson foi flagrado em doping, e o Samaranch quer reunir a comissão executiva agora. E aí, enfim, eles se reuniram, e mais tarde eu desci para o lobby do hotel, e o lobby estava absolutamente repleto de gente. A notícia já tinha sido veiculada, aquilo realmente era não que hoje não seja, né? Qualquer doping de atleta importante é um fato jornalístico relevante. Mas naquela época eu tenho a impressão que era mais. Hoje você tem um doping de um atleta relevante, ele segue a tramitação jurídica normal, você tem ali o Tribunal do CAIS que fica
é, de prontidão, né, durante os Jogos Olímpicos para analisar as questões urgentes, depois segue o processo. Mas ali era uma coisa ainda muito marcante. Eu me lembro que o lobby estava absolutamente cheio e eu desci, não tinha tido mais contato nenhum com o meu avô até então, e fiquei olhando a movimentação daquilo que estava acontecendo naquele momento. E tem uma história curiosa. O jornalista Roberto Cabrini, não me lembro em que televisão ele estava na época, ele me viu. E o Cabrini veio conversar comigo e disse assim: eu preciso entrar lá dentro para poder cobrir isso. Falou, onde está o seu avô? Eu falei, ele está em reunião. Contei a história para ele, falei, desde as 4 da manhã ele está reunido e eu não tive mais contato. Ele falou, você consegue me pôr lá dentro? Eu tinha uma segurança fortíssima, né? Não só porque ali era o QG do COI, onde estavam todos os membros e estavam também chefes de Estado, enfim, todas essas pessoas que costumam assistir aos Jogos Olímpicos, e a segurança naquele momento estava redobrada em razão da questão do doping, porque estava realmente muito cheio. Eu falei para ele, eu acho que sim. Aí ele veio comigo, eu entrei, né? O elevador que daria para os quartos, eu estava hospedado lá, então tinha acesso aos quartos. Aí nós paramos no mezanino, ele desceu e eu falei, ó, a sala é ali. E ele fez uma entrevista exclusiva ali, foi o único repórter brasileiro, ou pelo menos o primeiro repórter brasileiro, Roberto Cabrini, que conseguiu entrar e colher as primeiras informações. E veio aquela notícia ao redor da hora do almoço, mais ou menos, que o Comitê Olímpico Internacional tinha expulsado o Ben Johnson dos Jogos Olímpicos. Ele teria que se retirar da Vila Olímpica imediatamente e seria iniciado o processo que resultou na cassação da medalha dele, quer dizer, a medalha foi cassada preventivamente, e aí ele foi, enfim, acompanhado pelos organizadores dos Jogos Olímpicos de dentro da vila para fora, e aí, claro, ele não ia ficar lá na Coreia, né? Ele pegou o avião e foi embora, e aquilo foi cercado de toda a imprensa, e ele dando aquelas declarações preliminares. Eu acho que esse foi o grande momento como eu disse, um ponto de inflexão dentro do seio do Comitê Olímpico Internacional. E aí havia aquele grande debate, né, das duas correntes dentro do movimento olímpico, aquela que defendia o amadorismo, está vendo? Na medida que você vai deixar que esses atletas sejam remunerados por seus patrocinadores, por marcas de material esportivo, de maneira tão assim explícita e grande, eles vão se dopar porque eles querem ganhar dinheiro. E aí a outra dizia, não, mas não é por isso que nós vamos também cancelar, nós vamos apertar os controles de doping, né? E aí, mais tarde um pouquinho, veio o surgimento da WADA e aquela coisa que sempre dizia que o doping estava sempre um pouco na frente do antidoping, do controle do doping, né? Eles tinham sempre aquelas substâncias ou a forma de utilização dessas substâncias um pouco mais avançado, e os mecanismos de controle do Comitê Olímpico Internacional e depois da WADA tinham que correr atrás disso. Então, isso foi um fato olímpico que me marcou muito, entre tantos outros, né? Então, E Alberto, deixa eu só pegar um gancho aí que eu acho interessante, a visão que eu particularmente tenho, né? Essa questão toda, né, do profissionalismo e tal, a partir desse momento, ou até anteriormente, é um momento que marca a entrada dos grandes patrocinadores nos Jogos Olímpicos e também, eu acredito, né, a gente vê muito isso hoje,
uma acirrada disputa entre marcas, né? Então, o que a gente vê hoje muito no esporte profissional é a disputa entre marcas. Muitas vezes o atleta ele não está nem representando o país dele, ele está representando uma marca, né? A Nike, Adidas, Puma, seja lá qual for. Você acha que esse também foi um momento que proporcionou esse tipo enfim, de novidade, entre aspas, no esporte olímpico? Foi. Você pode ver na Olimpíada seguinte, em Barcelona, onde jogou o Dream Team, na hora da premiação, os atletas eles puseram uma bandeira americana cobrindo o, o logotipo da empresa patrocinadora do Comitê Olímpico Americano, que não era aqueles que patrocinavam os atletas na NBA, né? Então, aí foi exatamente o retrato disso que você está falando. Pô, ele ganhou uma medalha de ouro olímpica, que não existe nada mais importante no esporte. Só que na hora de subir ao pódio, ele foi fiel à sua marca esportiva e não ao seu país, Estados Unidos. Portanto, eles cobrem com uma bandeira americana o símbolo do Comitê Olímpico Norte-Americano e da marca que patrocinava. Então, ali foi assim, o retrato exato disso que você está dizendo. E hoje, de fato, você, dentro dos palcos olímpicos, das arenas olímpicas, ainda é proibido fazer propaganda dos patrocinadores do Comitê Olímpico Internacional. E dizem que é para a manutenção do espírito olímpico ainda, que não pode ter propaganda, mas não é nada disso. Na realidade, é porque se você vende uma imagem limpa, sem aquelas placas de publicidade, elas valem muito mais do que imagens com placas de publicidade. Então, você vende a imagem limpa, quem compra pode vender para os seus patrocinadores locais sem obrigação de fazer a publicidade de um concorrente, por exemplo, né? Mas você vê no entorno das competições olímpicas uma disputa acirradíssima entre as grandes marcas esportivas, né? Os seus atletas ou ex-atletas que continuam vinculados àquela marca fazendo uma propaganda ostensiva. É uma verdadeira guerra por mercados. No mercado, exatamente. Você, com a tua experiência, né, de tanto tempo participando de Jogos Olímpicos, no ambiente, né, nesse tipo de ambiente, eu, graças a Deus, já estive em Jogos Olímpicos, mas como espectador, a gente vê os jogos até como voluntário, né, em 2016, você vê os jogos de uma outra maneira, aquela coisa bonita, aquela coisa romântica. Você acha que ainda no futuro é possível que os Jogos Olímpicos mantenham esse tipo entre aspas, romantismo, sem uma grande interferência dos grandes patrocinadores? Ou você acha que isso hoje é impossível? Eu acho que é impossível, porque sem eles é um negócio que não se sustenta. Os gastos com os Jogos Olímpicos hoje são imensos. E os estados, os países, as cidades, as províncias, os estados, eles não têm mais a disponibilidade de dinheiro que eles tinham no passado. Mesmo dando prejuízo, eles investiam naquilo. Então, sem esse apoio pesado dos chamados top sponsors do Comitê Olímpico Internacional, isso não para em pé, é impossível. Agora, se tenta, claro, manter esse romantismo em razão de toda a história que há. Então, você dá ali algumas tinturas de romantismo, mas eu vi o depoimento do Dodge da Olimpíada. Eu estava lá, eu era muito pequeno, mas eu me lembro bem, porque foi uma coisa que efetivamente marcou. Eu acho que quem viu a Olimpíada naquilo que ela era,
até 72 viu. 76 já não era. Justamente pelo relato que ele contou, que foi o ataque terrorista, né, que já foi ali uma coisa que ninguém esperava, que foi, não sei se foi ingenuidade, mas na época não se comentava nem de perto, nem de longe, que os Jogos Olímpicos poderiam ser utilizados como um instrumento político de um grupo terrorista. Ali, em 72, a Vila Olímpica, você tinha uma zona mista, onde os atletas confraternizavam, onde os turistas podiam encontrar com eles livremente, havia aquela troca de pins, pedidos de autógrafo e tal, sem segurança nenhuma. Você podia trafegar por ali, andar, tal. Isso em 76 acabou. Tanto é que os próprios membros do Comitê Olímpico Internacional ficaram assim, assustados com a questão, assim, eles mesmos nunca tinham visto aquilo. Então, para você entrar no hotel do COI em Montreal, você passava por uma série de seguranças, aquelas coisas que não existiam. Detector de metal, tudo isso, a Vila Olímpica. Então, passou a ser um lugar absolutamente impenetrável, né? Então, eu acho que tinha uma coisa em 76 que era o seguinte: tinha um treinamento que os ônibus que levavam os atletas para as Olimpíadas, para as competições olímpicas, eles eram blindados da metade para baixo. Então, a organização dizia: se nós dermos o comando, vocês deitem no ônibus que vocês vão estar protegidos. Então, dali para baixo era blindado. E aquilo era uma agressão a quem já tinha participado de Olimpíadas. Dizia: poxa, mas eu venho aqui para confraternizar, para ganhar uma medalha, mas e aquilo acabou. Então, a Olimpíada, até aquele episódio que o Dodge tão bem narrou, era uma. De 76 foi outra, e aí entra o dinheiro por uma necessidade premente, porque, como eu disse no início, 76 deu um prejuízo brutal para o estado de Quebec, 80 não conta, porque era o dinheiro estatal puro, mas 84 você já viu os top sponsors do COI fazendo lá todo o seu merchandising e muitas coisas que eram de graça. E eu estou falando aí de coisas banais até. Você ia, por exemplo, tirar uma fotocópia de um documento, você tinha ali os pontos da Xerox, que num determinado momento também foi patrocinadora. Em 84, não, você tinha os pontos, mas você pagava. Tudo isso era remunerado. Ou seja, era uma Olimpíada que precisava dar lucro para que o movimento olímpico continuasse, né? E aí foi eu acho que o presidente Samaranch teve um papel muito importante nisso aí, que foi realmente mudar toda a questão olímpica, né? Tem um livro do jornalista esqueci o nome dele agora, mas eu tenho esse livro aqui, que chama Olympic Revolution, que narra como é que tudo isso aconteceu, os bastidores dentro do Comitê Olímpico Internacional. Então, a partir dali foi outra coisa, né? Tem um outro livro, se me permite Claro, recomendar, claro. chama A Chacina dos Jogos Olímpicos. Também me foge agora o nome do jornalista. Eu já li esse livro algumas vezes, que narra a questão do atentado terrorista de 1972, né? Que o Dodge, como atleta, viveu e narrou aqui tão bem. E ali, esse jornalista também já aborda uma questão que talvez fosse essa imagem purista que tinha, né, na mentalidade dos membros do COI, de acharem que
pelo fato do esporte, do movimento olímpico ser algo que pregasse a paz e a união através da prática do esporte, seria respeitado pelos terroristas. E, efetivamente, não era, né? Então, aí vem, de alguma maneira, uma culpa do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê Organizador de Munique, de não ter tomado as medidas acautelatórias necessárias de segurança naqueles Jogos Olímpicos, podia ter evitado isso. Teve um determinado momento, eu me lembro em 72, que eu tinha 6 anos de idade, e nós acordamos, e a primeira instrução que a gente recebeu foi para ficar num lugar onde era o hotel do Comitê Olímpico Internacional. Meu avô era membro da comissão executiva, contato zero com ele naquele dia, e eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas nós ficamos sob um policial dentro do hotel, né? O Dodge contou a questão da vila, estou dizendo como foi ali dentro do hotel, dentro de um policiamento muito ostensivo, e isso é o terror, né? Você teve uma coisa na vila, mas você não sabia se em outros pontos da cidade haveria outras coisas. Então, não podia botar o pé na rua. A gente viu o hotel inteiramente cercado por forças de segurança ostensivíssimas, e, num dado momento, o Comitê Olímpico Internacional, o meu avô fazia parte disso, eram 5 membros só, e mais eram 8 membros, né? 5, e mais presidente, vice e os vice-presidentes e o presidente, eles se ofereceram para serem trocados pela delegação de Israel. Obviamente que o grupo terrorista não aceitou, porque o que tinha valor para eles eram israelenses. Membros do COI não valiam nada, né? Mas foi uma coisa de extrema tensão, e uma coisa que ficou marcado, né, na mente de uma criança. Eu olhava pela televisão e via aquelas pessoas saírem com capuz, cobrindo o rosto inteiro, e armas, e enfim, sabia que era alguma coisa muito ruim que estava acontecendo. Bom, E Alberto, infelizmente o nosso tempo está acabando e eu queria, como última, rapidamente, né, um último depoimento, na sua visão, né, como é que você vê esses Jogos Olímpicos para o futuro? Nós temos aí uns 5 minutinhos para encerrar nosso papo. eu acho que os Jogos Olímpicos, como competição maior do esporte mundial, eles estão consolidados. Eu vejo que eles aqui tendem a crescer cada vez mais. O próprio Comitê Olímpico está se modernizando. Quando foi necessário fazer expurgos lá dentro mesmo, porque a questão do profissionalismo também leva a outra coisa, a corrupção, né? E nós tivemos os escândalos dos membros do Comitê Olímpico Internacional, que nos Jogos de 2002 foram acusados de venda de votos e tal, e agora, mais recentemente, no Rio de Janeiro também. Quando o COI foi obrigado a fazer as investigações e tirar a gente por causa disso, ele fez. Depois ele fez a Agenda 2020, depois fez a Agenda 2030, são todos elementos modernizadores da questão dos Jogos Olímpicos. Eu acho que isso, hoje em dia, está consolidado. Os Jogos Olímpicos efetivamente são a grande competição, é aquilo que todo mundo quer ganhar. Eu acho que vale mais uma medalha de bronze olímpica do que um ouro mundial. Do ponto de vista não só de prazer, eu estou dizendo do ponto de vista econômico também, né? Hoje em dia, você ganhar uma medalha de bronze numa modalidade te dá muito mais retorno do que você ser campeão na tua modalidade mundial. Às vezes é até mais difícil, mas isso mostra como a estampa dos Jogos Olímpicos é muito forte. Muito bom. Alberto, como eu falei no início, né, isso aqui era papo para mais de hora, né? Como dizem por aí. Mas eu quero te agradecer imensamente. Eu acho que essa sua visão é muito importante. Eu acho que as pessoas que
que vão assistir esse vídeo vão curtir muito esse papo. Agradecer demais, né, a tua participação e, evidentemente, deixar aqui para as pessoas o convite aberto para continuar, né, prestigiando nossos vídeos. Muita gente que participou de Jogos Olímpicos ainda vai estar conosco aqui, e eu espero todos vocês. Então, Alberto, muito obrigado mesmo, obrigado pelo contato, prazer ter te conhecido pessoalmente, eu não te conhecia, e para a gente é sempre muito importante, né, ter essa visão, tá bom? Então, muito Muito obrigado, obrigado. um grande abraço e tudo de bom para Outro. você e para todos. Muito obrigado a Saudações todos pela. olímpicas. Ok, um abraço a todos.